Bom dia, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um final de semana abençoado que Deus tem preparado para cada um de nós. O dia está ensolarado, está lindo aqui no Rio de Janeiro e nós só temos que agradecer a Deus por todas as suas bênçãos inefáveis que Ele tem para cada um de nós. Então, eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, os amados amigos, que Deus esteja abençoando, guardando a todos, em nome de Jesus Cristo, e que tenhamos um dia glorioso na presença do Deus de Israel. Amém? Ontem eu tive a felicidade, amados irmãos, de ser convidado, de participar aí da Nova Sião FM, de uma programação, convidado pelo professor Fernando Nogueira, e foi uma bênção estar lá com o professor Fernando Nogueira e também, com o pastor Carlos Wellesley. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, que a cada dia esteja aí derramando da sua graça e do seu poder renovador. Amém? Foi uma bênção e eu glorifico a Deus pela vida dos amados irmãos. Eu gostei muito, E é sempre bom estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus. E a gente fica muito alegre, quando nós somos convidados assim. É sinal que Deus tem aí nos colocado no rumo certo, nesse trabalho a qual Deus tem enviado para cada um de nós. Então, hoje também é aniversário da nossa amada irmã missionária Vera Victor, também da nossa irmã diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando as amadas irmãs aí. No final nós estaremos orando também por essas irmãs, amém? Hoje Deus tem aí, me trago um texto, uma memória, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, Então eu quero estar lendo para os amados irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. E também eu tenho aqui uma reflexão, Essa reflexão, ela chama assim: Papai, tem uma bola de plástico. Jeff Bone, eu não sei muito bem expressar as palavras em inglês, mas deve ser isso. História para aquecer o coração dos pais, amém? Glórias a Deus. Então vamos ao texto bíblico, para que nós possamos estar aí refletindo sobre essa mensagem de Deus para as nossas vidas nessa manhã, amém? Glorificado e exaltado seja Deus. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2: Porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora é tempo aceitável, e eis que agora é dia da salvação. Amém? Então, ouvir faz parte da vida da família. Ouvir faz parte da vida dos pais. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender esse projeto de Deus para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que gostam de falar, mas ouvir às vezes é muito mais importante do que falar, amém? O texto aqui que eu quero ler, o texto de reflexão para os amados irmãos, conforme eu já disse, ele diz assim: Papai, tem uma bola de plástico. Jeff Bone, história para aquecer o coração dos pais. Estava preocupado com minha filha Betsy. Estava entrando na adolescência e passava por daquelas fases que qualquer pequeno problema parece uma tragédia. Nos últimos tempos andava cabisbaixa porque uma das suas melhores amigas resolvera implicar com as suas roupas e debochar de tudo que ela fazia. Queria encontrar uma forma de ensinar a Betsy que a vida é cheia de altos e baixos e que precisamos enfrentar as adversidades de cabeça erguida, sem deixar que afetem nossa autoestima. Mas fazer com que ela compreendesse isso seria uma tarefa fácil. Ou melhor, não seria uma tarefa fácil. Como a maioria das meninas da sua idade, Betsy achava que os pais viviam em outro mundo e não entendiam seus problemas. Minha vida é uma droga, ninguém se importa comigo. Às vezes penso que ninguém ligaria se eu não estivesse mais aqui. Ela respondeu uma noite
quando eu tentei conversar com ela sobre a melhor maneira de lidar com as críticas da amiga. Eu e sua mãe nos importávamos. Você é uma garota fabulosa, disse, dando-lhe um beijo de boa noite. Antes de dormir, conversei com minha mulher, Nancy, sobre o que poderíamos fazer para ajudar Betsy. Pensamos numa boa estratégia. No dia seguinte, durante o jantar com Betsy e o caçula Andy, minha mulher lembrou casualmente de um discurso que o pastor da igreja tinha feito há alguns dias. Ele tinha comparado o problema com uma bola de plástico, daquelas bem leves que as crianças gostam de jogar na praia. O pastor pediu que imaginássemos que estávamos no fundo de uma piscina e tentássemos manter a bola entre as pernas sob a água. Isso era fácil por algum tempo, mas depois só havia duas possibilidades. Ou você ficava tão cansado que se deixava a bola escapar e pipocar sobre a superfície, ou, que é pior, ficava tão cansado em tentar mantê-la submersa que se acabava afogando. A mensagem do pastor era clara: não adianta tentar esconder os problemas a qualquer custo, mesmo usando toda a nossa força e determinação. Em algum momento eles virão à tona, e lutar contra isso poderia arruinar nossa vida. Por outro lado, ao observar as mentiras, mágoas, dúvidas e medos à luz do dia, temos muito mais chances de superar os obstáculos e perceber que não eram assim tão importantes. Depois que Nancy contou a história, pude ver que os meninos estavam tentando entender o que aquilo tinha a ver com eles. Expliquei que às vezes todos nós temos nossas bolas de plásticos que tentamos esconder. Pedi que a partir de então, sempre que eles tivessem dificuldade em nos contar um problema, deveria simplesmente dizer: tem uma bola de plástico. Nancy e eu prometemos que a única coisa que faríamos por 24 horas seria ouvir. Nada de gritos, julgamentos, conselhos, apenas ouvir. Depois de 24 horas poderíamos tentar lhes ajudar e sair, aleluia, a sair do problema. O fundamental era que soubessem que sempre estaríamos por perto e prontos para ouvir, independente da gravidade da situação. Através dos anos, eles nos apresentaram muitas bolas de plástico, normalmente tarde da noite. Algumas eram mais sérias, algumas eram mais sérias que as outras, algumas até engraçadas, e tentávamos não rir quando nos contavam. Outras jamais chegaram aos nossos ouvidos, mas foram divididas com amigos da família. Sempre nos submetemos à regra das 24 horas. Nunca voltamos atrás em nossas promessas, não importando o que queríamos reagir ao que contavam. Os dois agora são adultos. Tenho certeza que ainda tem bolas de plástico de vez em quando. Todos temos, mas sabem o que estaremos por perto. Novamente, deixa eu ler que não ficou bem claro. Tenho certeza que ainda tem bolas de plásticos de vez em quando. Todos temos, mas sabem que estaremos por perto para ouvi-los. Afinal, o que é uma bola de plástico? Algo que desaparece quando você solta ao vento. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe aí. Eduarda Nepomuceno, Deus te abençoe aí, tá? Que Deus esteja guardando você aí nesta manhã, abençoando a sua vida.
e a vida de todos os seus, amém? E Jesus esteja por perto aí, te dando aquela força especial nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então o texto que eu trouxe aqui, amados irmãos, esse texto ele está em 2 Coríntios. Eu quero novamente trazer esse texto, né? Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 6, e diz em 2 Coríntios, capítulo 6, porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, e eis que agora é dia de salvação. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós estamos falando sobre dois assuntos, e Deus, imediatamente quando eu li essa reflexão, essa história, e a gente pode falar até parábolas, mas isso muitas vezes é história da vida real. E quando eu me deparei com essa reflexão, com esse texto, a primeira coisa que veio no meu coração foi: ouve-te em tempo aceitável, né? E eu fiz uma pesquisa e fui diretamente nesse versículo, né? Porque, amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: ouve-te em tempos aceitáveis, socorre-te em tempo aceitável, eis que agora é tempo aceitável e hoje é dia de salvação. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor ele está preocupado com todos nós, com todos os integrantes da família. Ainda mais os adolescentes hoje em dia, com muitas dúvidas, muitas situações que vêm sobre eles, que eles não estão maduros o suficiente para resolver esses problemas. E muitas vezes, quando vai conversar com os pais não dão a atenção devida, e aquele problema para os pais, conforme nós vimos aqui no texto, os pais sentem vontade de rir, outras vezes fica maluco da vida em relação ao que está sendo ouvido, ao que está sendo relatado. Então essa situação muitas vezes tira os jovens, né, os nossos filhos, de diante de nós para compartilhar conosco os problemas da vida deles. Então nós temos que ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo e à voz dos nossos filhos. Isso acontece conforme a garota da história, ela estava virando mocinha, ela estava se transformando em uma adolescente, e o problema dela na história é o problema que talvez muitas garotas hoje em dia passam. Muitas garotas têm essa dificuldade. A melhor amiga dela agora estava a ridicularizando. Não somente a sua pessoa, mas suas roupas, tudo que ela fazia, a amiga debochava. Ela tinha aquela amiga como uma das melhores amigas. Agora a sua situação era uma das piores. Muitas vezes isso acontece porque assim, nós não suportamos olhar para o outro e ver o outro se destacar melhor do que a gente. Muitas vezes uma garota que é amiga da gente, é amiga inseparável, talvez você está crescendo, está ganhando corpo mais do que ela, você está virando uma mocinha, se transformando numa mulher, está bonita, mas a outra garota está ainda abaixo do desenvolvimento que você está se desenvolvendo, e aí a outra começa a ridicularizar para te colocar para baixo. E muitas vezes isso acontece, e quando os pais vão tratar dessa situação, os pais não sabem como tratar, e muitas vezes os filhos não querem passar para os pais. Nós precisamos entender, amados irmãos, que essa é uma situação na vida dos adolescentes, essa é uma situação na vida dos nossos filhos, e simplesmente tem muitas outras situações que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender e buscar conversar com os nossos filhos, para que eles tenham em nós pais abençoados, né? Aqui dentro da minha casa, os meus filhos, eles procuram muito a minha esposa. A minha esposa, ela desde muito nova, do nosso casamento, né? Ela já veio, ela cuidava de crianças, ela era cuidadora de crianças, ela desde muito nova tomava conta de crianças, e quando ela chegou no casamento, ela amava cuidar de crianças e sempre teve assim
todo o tempo do mundo para cuidar. Nossas crianças foram muito bem cuidadas e hoje em dia ela tem esse prazer, né? Os conflitos dentro de casa, as situações, as discussões mais acaloradas, ela é aquela pessoa, conforme diz ali em Mateus capítulo 5, é a pessoa que pacifica, ela é uma pacificadora, ela é um ouvido, conforme se fosse um orelhão, ela ouve, ela dá atenção, ela é uma bênção, né? Muitas vezes eu como pai preciso ainda aprender muito disso e ela passa, né, essas coisas e ela vem para mim, ela fala aos meus ouvidos, ela fala, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que buscar entender, ele está passando por essa fase, o outro está passando por tal fase. E a gente tem que entender, muitas vezes, amados irmãos, eu tenho que tomar uma decisão e aquelas decisões que eu tomo, porque o pai na família é um homem mais firme, é aquela pessoa que posiciona com mais firmeza. E essa situação, muitas vezes, aquela firmeza que eu vou me posicionar e quando ela me fala, eu ouço e aquela decisão que eu tenho que tomar, eu não tomo aquela decisão muito mais firme do que tinha que tomar, mas chego ali com um mediador, chego ali e também dou atenção, porque tem uma pessoa dentro da casa que é uma bênção. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos ouvir os nossos filhos. Tem muitas situações aí, amados irmãos, que os filhos não têm quem os ouça e estão tomando medidas drásticas. Tem filhos que pulam dos prédios, tem filhos que se suicidam dentro de casa, tem filhos de muitas maneiras que estão tirando a sua própria vida. Muitos filhos estão se cortando, muitos filhos se prostituindo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar ouvindo em tempo aceitável. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar socorrendo os nossos filhos na hora que eles tanto precisam. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a nossa parte. E essa é a nossa parte, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Tirar um tempo para a nossa família, tirar um tempo para os nossos filhos. Está orando, está clamando, está trazendo sobre eles a unção do Senhor. Então, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aprender com tudo que o Senhor tem falado para conosco, com tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus venha operar de uma maneira abundante e transbordante sobre a vida de cada um dos amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, que nessa manhã o poder do Espírito Santo de Deus venha entrar dentro do teu lar, da tua casa, cuidar de todos os entes da família, de todos os entes queridos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus de Israel, eu venho clamar, Senhor Deus, por esse jovem, por essa jovem, Pai, por essa criança, por esse adolescente, pelos pais, ó Deus de Israel. Venha, Senhor Deus, ensinar os pais, ó Pai, a estar, Senhor Deus, conversando com seus filhos, ó Pai, estar socorrendo os seus filhos, ó Pai, nas horas, Senhor Deus, mais difíceis da vida, Senhor Deus, quando eles trouxerem alguns assuntos, ó Pai, difíceis, Pai, para serem conversados, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o poder do Senhor, que se aperfeiçoa, Senhor Deus, nas fraquezas, venha se aperfeiçoar, ó Pai, nas nossas famílias, na nossa casa, Senhor Deus, nos nossos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Israel, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, ajudar os nossos jovens, ó Pai, a sair de situações difíceis, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja movendo, ó Pai, de íntima compaixão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai, do teu grande poder. Também, Senhor Deus, sem deixar, Senhor Deus, de perder o foco, mas precisamos também orar, Senhor Deus, por esse momento, pelas pessoas que se encontram, Senhor Deus, doentes, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, doenças, Senhor Deus, infecciosas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, contagiosas, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, operando, ó Pai, de uma forma abundante e transbordante, Pai, colocando por terra, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha trazer a tua cura, Pai, em nome de Jesus, ó Deus de Israel, esteja também operando, ó Pai, nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, das UTIs, dos CTIs, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trazendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o teu milagre, Pai, nesse momento tão difícil, ó Pai, que nós estamos passando, ó Pai, no Brasil e no mundo. Também, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, orar, Senhor Deus, pelo professor Fernando, ó Pai,
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando o professor Fernando Lopes, ó Pai, a sua família, cuidando da sua saúde, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de toda a programação, Senhor Deus, que teu filho tem feito, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que ele tem colocado diante do Senhor, ó Pai, prospera, Senhor Deus, a sua caminhada também, Senhor Deus, do pastor, ó Pai, Carlos Wesley, Pai, esteja o abençoando, ó Pai, avivando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o teu poder sobre a vida dele, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, também de uma forma, Senhor Deus, abençoadora, Senhor Deus, sobre os aniversariantes, Senhor Deus, de hoje, Senhor Deus, que é a missionária Vera, Senhor Deus, a diaconisa Darcília, Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja operando, ó Pai, sobre essas irmãs, ó Pai, abençoada, Pai, que tem, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, feito a diferença, Senhor Deus, na igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, ó Pai, a qual eu faço parte, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, os abençoando, cuidando, ó Pai, se revelando a elas a cada dia, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, dando, ó Pai, longevidade de vida, abençoando, ó Pai, dando saúde, paz, alegria e prosperidade, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o poder do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, alcançando a todos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glórias a Deus, que Deus esteja abençoando aí os amados irmãos, também a nossa irmã Eduarda, né, Nepomuceno, que Deus esteja te abençoando, guardando e derramando das suas bênçãos inefáveis sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero dar a bênção apostólica, quero estar derramando as bênçãos de Deus sobre a tua vida, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe vocês, tenha aí um ótimo final de semana, que o Espírito Santo do Senhor esteja operando de uma forma abundante e transbordante a tua vida e na vida de tua família, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe, fique na paz.